na zona de rebaixamento. A Esportiva ganha da Vargiana pelo Campeonato Amador da Amizade. Nosso convidado de hoje do Cabine Esportiva é o empresário Wagner Ribeiro. Ele que agencia diversos jogadores do futebol brasileiro, entre eles Neymar e Lucas. Começa agora o Cabine Esportiva. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Cabine Esportiva aqui pela TV Serra Azul. No programa de hoje vamos falar sobre o Campeonato Amador da Amizade, também sobre a equipe de São João que disputa a Copa Record, Campeonato Brasileiro e muito mais sobre o esporte sanjoanense. Antes de apresentar o nosso convidado especial, queria dar boa noite a Tony Marques e saber quais os destaques. Aline, boa noite. Destaques na Série B, o Verdão, entrou nos trilhos novamente, caminhando a sua volta para a primeira divisão, campeão do turno simbólico, mas valendo. Na Série A, ao contrário do Verdão, o São Paulo chegando para ocupar a vaga, e o Cruzeiro, na minha opinião, se a arbitragem não trabalhar, o Cruzeiro antecipadamente pode ganhar o Campeonato Brasileiro deste ano. E no futebol amador, quarta rodada, a Esportiva, na sua melhor partida até aqui, venceu o bom time, o clássico regional, a Vargiana, por 3-1, e o Vila Nova manteve a sua liderança no campeonato. Nós recebemos nos nossos estúdios hoje Wagner Ribeiro, ele que é empresário, agencia jogadores de futebol, e ele é empresário de Lucas e também Neymar, além de outros nomes que já passaram com ele, como Robinho e também Kaká. Wagner, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cabine Esportiva. Boa noite, Aline, boa noite, Tony, é um prazer estar aqui com vocês. Wagner, a gente sempre começa contando a história, do nosso convidado, como é que tudo começou. Então a gente quer saber de você, como é que começou essa profissão, que ainda não é regularizada, como a gente conversou outro dia, tá tendo uma luta para isso, mas de agente de futebol, de empresário, como é que tudo isso começou? Em 97, eu estava com o meu concunhado em Jaú, e tinha um jogador de futebol chamado França. E ele me convidou para participar, e nós fizemos um grupo de amigos que gostam de futebol. E no final, o 15 de Jaú não subiu, e nós levamos o França para o São Paulo. Foi meu primeiro jogador. E o França chegou a nos dar muitas alegrias no São Paulo, né, Aline? Foi campeão lá com o Raí em 98, 99... E depois do França vieram outros, como o Kaká, o Renatinho, o Márcio, o Júlio Batista naquela época, o Júlio César, Júlio Santos. E eu tomei gosto. E depois veio o Robinho, e assim por diante vieram outros, Lulinha, Ilcinho, Neymar, Lucas. Agora nós temos aí o Gabigol lá no Santos, o Jubal, o Pedro Castro. No Corinthians temos, além do Guilherme, temos na base o Gustavo Tocantins. No São Paulo nós estamos com o Lucas Evangelista. É um trabalho muito gostoso para quem gosta de futebol. O Renatinho, que é de Poços de Caldas, exatamente, hoje Renatinho, já aposentado, na condição de auxiliar técnico. Tony, o Renatinho naquele momento era muito melhor que o Kaká. Eu me recordo de jogos que a torcida gritava Renatinho, e não ele Kaká. Batia bem na bola, o Kaká era reserva, o Renatinho era titular absoluto e subiu para o time A do São Paulo, para o time principal, primeiro que o Kaká. É verdade. Agora, Wagner, bem, sempre ligado ao esporte, Foi jogador ou tentou ser jogador? Eu tentei ser jogador. Eu fiz uma peneira na Portuguesa quando eu tinha 15 anos e não passei. É que eu não tinha empresário. Não tinha um Wagner Ribeiro. Então, e a vida é assim. Hoje nós estamos aqui numa frente aí, junto ao Ministério do Esporte, com o ministro Aldo Rebelo. Estivemos com ele há 3 semanas atrás, entregamos uma proposta para regularização do nosso segmento, que é um segmento que hoje já está melhor, mas antigamente era muito discriminado no Brasil, completamente diferente da Europa, onde o agente é muito respeitado. E graças a Deus fomos muito bem recebidos. Eu conheci outro dia, Eduardo Duran, Sim, meu amigo. Bense,
Que tem um grande número de jogadores no São Paulo, O papo hoje é Hoje esse, porque os jogadores estão embaixo, o São Paulo está em baixa. O Eduardo é um profissional muito gabaritado, muito inteligente, ele tem um clube lá no Sul e tem bons jogadores. E colocou no São Paulo, sorte dele. Eu comentava com ele, existe alguma rivalidade, né, nessa área, não, Wagner? Da minha parte, não, porque eu acho que não vale a pena. O sol é para todos, temos muitos jogadores no Brasil. Mas existem os famosos intermediários, paraquedistas, aqueles que tentam levar o jogador de um agente. No meu caso, graças a Deus, isso não aconteceu, mas é muito comum. Quantos jogadores você tem? Você tem esse número hoje? Quantos jogadores você Olha, eu cuido de 20 a 25, eu, Uhum. pessoalmente. Agora, o meu escritório cuida de um número muito, muito elevado e eu não tenho este número preciso. Ô Wagner, até que ponto o empresário influencia ou não na vida do atleta? Veja, todos os contratos de futebol eu administro, juntamente com o clube e com a família do jogador. É muito importante que o jogador, quando ele está começando, que ele tenha um pedaço dos direitos econômicos. Como se sabe, direitos federativos só podem ser do clube. Os direitos econômicos, normalmente, que o pessoal chama de pizza. No caso do Neymar, que tinha um pedaço lá com a Diz e outros jogadores. E nós fazemos na renovação do contrato, ou no primeiro contrato, pegamos um percentual bom para o jogador. Eu até vou dar um exemplo. O Lucas, na transferência agora para o PSG, ele tinha 30%. Ele fez a independência econômica dele com esses 30%. Ele ganhou um valor significativo. Por quê? Porque quando nós fizemos o contrato com o São Paulo após o Sul-Americano, nós conseguimos 30%. Tem jogadores que nós já pegamos após o contrato que ele não tem. Ele não fez, até por inexperiência da família. Mas nós trabalhamos para que ele, numa segunda renovação, ele tenha. É muito importante. Independente do jogador estar no início da carreira, seria o ideal, mas também durante, para que ele possa ter uma oportunidade lá fora e fazer seu pé de meia. Muita gente te procura, Wagner, com crianças para... Eu acho até que deve ter alguns na barriga da mãe que já te oferecem, entendeu? É verdade. É verdade. Nós no escritório nós recebemos aí 80, 90 DVDs por semana. No meu e-mail é impossível ler tudo. E existe aí o dia a dia, que é muito também... Mas eu gosto, porque eu procuro levar os meninos para fazer uma avaliação, não peneira, porque peneira não passa. A avaliação é quando o jogador chega. Primeiro ele fica 2, 3 dias na parte física, ele almoça, ele dorme com o grupo e começa a jogar futebol no campo após já estar adaptado e ambientado. Aí esse fator é importante para que ele tenha uma aprovação. Tá certinho, vai aquelas peneiras de sábado, sabe, que o cara vem e vai embora. Ele corre 15 minutos, que lá é impossível. Agora, Wagner, tem que ter um olho, não é, Tony? Porque para o jogador, clínico. Exatamente, para saber. Então, por exemplo, a gente cita hoje Neymar, Lucas, agora o Lucas Evangelista, que também está aparecendo, são, assim, os principais nomes agora do momento. Mas como é que foi lá no começo para você... Você olhou e falou, não, esse aqui tem talento. Aline, tem um pouco de sorte também. Porque você está falando aí de França, Kaká, Robinho, Neymar, Lucas. Mas tem trocentos jogadores que você não diz, não fala, porque você não conhece, que trabalharam comigo. Então é muito relativo isso. É lógico que os grandes nomes do futebol brasileiro nessa última década aí, trabalharam conosco. Mas eu entendo isso como uma coisa... Quando eu era garoto, eu adorava futebol, adorava brincar de botões, e tinha lá transferência de jogadores de botões, eu fazia essas transferências. É muito engraçado, mas é verdade. Então começou desde cedo isso, né? Exatamente. Agora, Wagner, teve há algum tempo, há um mês, se eu não me engano, uma Copa que levou o seu nome, né? De futebol de base. É verdade, Monte é a Sião, quarta né? Copa. Era em Bueno Brandão, agora foi em Monte Sião, agora a TV... Tem uma TV que vai fazer, TV Record, já comecei a falar. Daqui, acho que o ano que vem eles estão querendo também patrociná-la, transmitir os jogos. E a minha ideia é trazer essa Copa para São João da Boa Vista. É isso que eu ia perguntar, né? O Cássio, que é daqui de São João, nós já conversamos, é uma ideia minha que talvez venha a acontecer realmente. Mesmo porque logo você já ganhou no seu título de cidadão sanjoanense, né? Porque bebeu da nossa água aqui, né, né, Wagner? Essa cidade aqui, eu tenho paixão por essa cidade. Então eu já ia falar dessa Copa, né? Quando nós divulgamos aqui a de Monte Sião, eu falei, opa,
Logo, logo teremos uma aqui em São João, né? Até o Palmeiras foi disputar e foi bem. Acho bem, que aliás, obteve alguns troféus. Acho que ficou em vice em 3 categorias. Em 3 categorias. E veja bem, essa Copa ela não tem fins lucrativos nenhum. Eu apenas, eles usam o meu nome porque eu seleciono os melhores garotos e levo para fazer uma avaliação em alguns clubes. A cidade normalmente ela ajuda com... As escolas viram dormitórios, eles levam os colchonetes, os travesseiros, os garotos e dormem lá. E a prefeitura, ela dá alimentação para 1.500 meninos, em média, em cada torneio deste. Então é uma coisa muito legal. Eu chego lá no dia para entregar os troféus, eu vejo os olhos dos meninos que querem ser o Neymar, o Kaká, o Robinho. É muito gostoso isso. E eles vêm. É lógico que eu não sou... Quem é que vai levá-los a isso são os próprios. Mas eu posso ajudá-los a encaminhá-los. Isso também me dá uma responsabilidade muito grande. Mas eu gosto. Você coloca alguém, assim, para avaliar, não você... É claro que deve ser muito complicado. 1.500 garotos, né? Então... Eu assisto as finais de todas as 3 categorias no domingo, que é o último dia. E tem o pessoal do escritório que acompanha, e lá nesse torneio já são me passados os nomes dos meninos. Bem, eu sou santista de carteirinha, pelezista, e nós estamos muito felizes com o Santos, né? Que cada mês, ano, brota um novo Pelé, né? Você falou do Gabigol Arantes, né? Gabigol Arantes? Você tomou um susto outro dia, né? Tomamos um susto com ele outro dia lá nos vestiários, não jogou e tal, mas hoje, me parece que graças a Deus, o Gabigol tá liberado para... A semana passada ele fez todos os exames, ele teve um problema lá no Maracanã, eu acho que foi ansiedade. Ele sentiu uma aceleração cardíaca. Com 16 anos. Com 16 anos. Isso aí, eles estavam achando que ele tomou um Gatorade. E indo para o estádio, estava muito calor. E parece que deu essa alteração. Fizemos todos os exames, o Departamento Médico do Santos, lá em São Paulo e depois lá em Santos. E graças a Deus está liberado, está na seleção sub-17. Ele fica mais um pouco no Santos aí, né? Vai estar indo embora. Com certeza. Ele tem um caminho ainda longo, né? Ser titular do Santos, que ele já está começando, mas já está no... E depois seleção brasileira. Aí daqui uns 5, 6 anos, Europa. Então ele vai ficar mais um pouquinho. Para nossa alegria, então. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais Cabine Esportiva.